Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Este é o nosso segundo vídeo de dicas de escrita e de gramática. E gostaria de deixar uma dica muito importante para você sobre a partícula de. Quando nós devemos utilizar o de em vez do de. Ou seja, quando devemos escrever apenas duas letras, apenas DE, em vez de DES. Vamos lá? Vamos aprender? Maravilha! Então, para explicar isso da melhor forma possível, da forma mais simples possível, eu acabei trazendo 5 frases. Essas 5 frases são 5 exemplos de quando eu devo utilizar o de em vez do de, tá bom? Vamos dar uma olhada na primeira frase agora. Eu anotei tudo aqui no papelzinho para me ajudar, tá certo? Então a primeira frase é a seguinte. Dans ce quartier, il y a de grands restaurants. Então perceba que eu não disse il y a des grands restaurants, né? Il y a de grands restaurant. Então, esse de, ele está aí porque nós temos a seguinte ordem. Nós temos um adjetivo no plural e, em seguida, um substantivo no plural. Tá? Então, quando você tem essa ordem de adjetivo plural, substantivo plural, e quando você precisa utilizar um partitivo, né, eu devo utilizar o de e não o de. Tá bom? Esse é um erro muito comum. Não é tão comum assim, né, porque essa estrutura não acontece tantas vezes em francês, não se repete tanto assim em francês. Mas toda vida que essa estrutura aparece no texto, é um erro muito frequente dos alunos. Tá? Então, sei lá, 80% das vezes que essa estrutura aparece, ela aparece de forma errada, né, com de em vez do de. Tá bom? Muito bem, agora tem uma observação sobre esta regra, né? Toda regra em francês, claro, tem exceções, né? Não apenas uma exceção, mas exceções. Aqui nós vamos ver apenas uma delas, certo? É a seguinte. Ce sont des jeunes gens pleins d'espoir. Então, eu falei bem devagarinho aí para não errar muito a pronúncia do jeune, né? Que a gente sempre confunde com jaune, de amarelo, né? Então, vamos lá. Então, ce sont des jeunes gens pleins d'espoir. Nesse caso, o de apareceu. Eu tive que escrever o DES. Mas por que isso? Porque a expressão, na verdade, jeunes gens, né, é considerado como se fosse uma única palavra. Tá? Então, é um grupo, né, um grupo como se fosse uma única palavra. Jeunes gens significa jovens. Tá? Então, são jovens cheios de esperança. Então, mesmo sendo um adjetivo plural, um substantivo plural, eles formam uma ideia única, eles passam uma ideia única, né, que inclusive em português é traduzida por uma única palavra, a palavra jovens, tá bom? Então, nesse caso, apenas nesses casos, quando, né, o adjetivo e o substantivo formarem uma única expressão, tiverem um único significado, nesse caso, eu vou aplicar o de em vez do de. Tá bom? É isso. Vamos lá. Exemplo 3. Il y a trop de voitures ce soir. Então, il y a trop de voitures ce soir. Então, quando eu tenho expressões de quantidade, como beaucoup de, moins de, ou nesse caso aqui, trop de, essas expressões serão sempre invariáveis. Então, independente se for plural ou singular, ou substantivo, no caso aqui, ó, trop de voitures, no plural, né? Não aparece na fala, mas está lá, você está vendo na escrita, né, de voiture com S no final. Então, mesmo estando voiture no plural, eu preciso utilizar o de em vez do de, porque em expressões de quantidade, esse de ele é invariável. Tá? Então, vou dizer sempre beaucoup de voitures, trop de voitures, moins de voitures, enfim,
1 quilo de tomate já passa para outras coisas, né? Mas também quantidade, né? 1 quilo de tomates, eu não digo 1 quilo dos tomates, né? Nesse caso, se fosse 1 quilo dos tomates, estava estragado. Você comprou 5 quilos de tomate e 1 quilo dos tomates estava estragado, aí nesse caso sim, 1 quilo de tomate, né? Até para rimar, algo do tipo, tá? Muito bem. Número 4. Igor ne fait pas de faute. É uma mentira, né? Eu erro sim. Então, Igor ne fait pas de faute. Então, esse pas de é uma negativa. Então, toda vida na negativa, o de ele vai aparecer. Tá? Ele nunca vai aparecer no plural, nunca vai aparecer com artigo definido. Tá? Lembre-se que o de com S é a união do de mais o le. Então, quando eu digo que é na negativa, o artigo definido, nesses casos, não vai aparecer, é justamente por isso. Tá? Então, Igor ne fait pas de faute. Beleza? Então, o artigo ele não aparece, certo? Vai ficar apenas o de por ser uma estrutura negativa. É meio que automático, né? Toda vida que você escreve pas, já escreva pas de quelque chose. Tá bom? Muito bem. Número 5. Esse número 5, você pode pensar em português, tá? Para entender melhor, né? Isso daqui é uma dica que eu sempre dou aos meus alunos. Pense em português. Em determinadas situações, é importante a gente fazer comparação com o nosso próprio idioma. Essa situação número 5 é uma delas. Vamos ver qual é. Le nombre de victimes était élevé. Le nombre de victimes était élevé. Então, vamos ver aqui. Le nombre de é mais ou menos como o trop de. Né? O trop de, que é uma expressão de quantidade. Tá? Então, essa expressão de quantidade, né, vai ser de. Então, trop de, beaucoup de. No caso aqui, nombre de. Né? Seria mais ou menos uma expressão de quantidade. Eu trouxe uma situação separada porque existe aí uma sutileza. Né? A gente poderia pensar em português para você ver como funcionaria bem. Né? Então, em português, traduzindo essa frase, a gente diria: o número de vítimas foi elevado. Né? Então, o número de vítimas era, no caso aqui está no imparfait, né? Était, era elevado. Certo? Então, algumas vezes, a gente vai ter assim, um número das vítimas. Não nessa frase, né? Não nessa frase em português também não. Mas em algumas situações, em vez de dizer o número de vítimas, a gente diria o número das vítimas, tá? Então, nesse caso, né, se fosse o número de telefone das vítimas, por exemplo, né, le numéro de téléphone, ok? Então, le numéro de téléphone des victimes, desculpa, le numéro de téléphone des victimes, certo? Esse D, né, com D é S, d'accord? Então, pensando em português, nessas situações, você consegue distinguir se você vai utilizar o de ou o das, o dos, enfim. Se em português o artigo aparecer, em francês o artigo também aparece. Se em outras situações o artigo não aparecer, em francês também não aparece. É o exemplo que a gente viu aqui desse número 5. Em português, a gente também não utilizaria o artigo. A gente não diria o número das vítimas, mas sim o número de vítimas. Tá bom? Então é isso. Essa foi a dica de hoje. Merci beaucoup e à la prochaine. Como sempre, se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like. Se for sua primeira vez aqui no canal, se inscreva e divulgue este vídeo com quem você acha que precisa assisti-lo, tá bom? Merci e à la prochaine.